glória a Deus. Muito bom, né? Me sinto muito à vontade. Essa casa, não canso de dizer, aonde eu me converti há 26 anos, estou aqui, para a glória de Deus, satisfeita. Não olho nem para a direita nem para a esquerda. Para mim só existe a MIP, é o lugar onde eu tenho aprendido, certo? Onde Deus tem mudado o meu caráter, minha visão e me abençoado com crescimento espiritual. Satisfeita demais. Igreja séria, abençoada, que a palavra prevalece. Aqui nós não queremos agradar ao homem, nós queremos agradar a Deus. A igreja é séria. Quero agradecer a Rose, ao pastor Iris, que me convidou. O culto é da família, como já foi dito, né? Nós vamos hoje sermos abençoados como família. Deus vai trazer entendimento para nossas vidas, como filho que somos, e família também, os pais, a família. Creio que o Senhor irá derramar uma bênção muito grande sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela se renova e é eficaz, poderosa, e sabemos que o Senhor está aqui conosco, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 4, nós vamos ler do 1 ao 7. Gálatas 4, do 1 ao 7, o tema dessa ministração é: de escravo para filho e herdeiro da herança do Senhor. Amém? De escravos para filhos e herdeiros da herança do Senhor. Gálatas 4, de 1 a 7, diz assim: Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais escravos, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Amém? E se és filhos, és também feito herdeiros por Deus. Vamos orar. Deus amado, querido, queremos agradecer de todo o nosso coração, porque o Senhor, Deus, é um Deus libertador, é um Deus que traz transformação de tal forma que nos coloca, Deus, diante de herança que o homem não poderá nos entregar, nos dar, só o Senhor como Pai. É por isso que nesta manhã, ó Deus, nós pedimos que essa palavra nos movimente, Deus, para que possamos sair do lugar que tem tirado a nossa visão, o nosso entendimento, que sejamos transportados para essa maravilhosa luz que nos revela e nos mostra tudo que o Senhor nos deu e tem para nós. Que sejamos abençoados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, o apóstolo Paulo, ele faz várias declarações aqui nesse texto. E nós hoje vamos assim, eu quero destacar para vocês duas expressões. Nós vamos falar sobre filhos e sobre herdeiros. Quando ele fala aqui sobre os filhos,
ele mostra que os filhos, eles tinham direito à herança, mas essa herança não era passada para os filhos, enquanto não adquirisse maturidade. Entre 16 até os 26 anos, os filhos, eles ficavam para adquirir maturidade, sendo ali acompanhado por cuidadores, por tutores, que iria estar ensinando, orientando aos filhos, para que quando eles adquirissem a herança, não botasse tudo a perder. E aqui nós podemos ver que sem acesso, como nós podemos ter esse acesso? Nós vamos entender alguns pontos para que possamos ter direito a esse acesso. Porque enquanto não adquirimos a maturidade, não estamos preparados, existem heranças que, se o Senhor nos entregar, nós podemos botar tudo a perder. E Deus não quer. Eu quero tomar isso como ponto de partida, aqui no versículo 3, quando diz assim: assim também nós, eu e você, nós estamos aqui, ó. Nessa palavra faz parte, é para nós. Então você veja essa palavra, caminhe nessa palavra, pensando em você, na maturidade que você precisa adquirir, esse caminho do acesso à herança de Deus. É para que a gente possa estar se avaliando, né? Então aqui, essa analogia serve para dizer que eu e você somos filhos de Deus. E se você é filho, também é herdeiro de Deus. Amém? Quantos filhos nós temos aqui? Então você é herdeiro de Deus. Não esqueça. A pergunta é: quão herdeiro podemos nós considerar do reino de Deus? Quão herdeiro nós podemos considerar do reino de Deus? Em Romanos 8:17, Paulo faz uma abordagem similar. Ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros significa herdeiros juntamente com. Então, isso significa que somos herdeiros de Deus quanto Cristo é. Olha que bênção. Que maravilha, né? Somos herdeiros de Deus quanto Cristo é. O que acontece, amados, é que isso precisa gerar em mim e em você uma percepção daquilo que nós temos direito. É isso que precisa ser gerado. A percepção do que nós temos direito quando falamos a respeito de uma herança. Qual é a herança dos filhos? Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus. Isso precisa ficar bem claro. Em João 1,12, a palavra esclarece. Diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Então tem princípios, porque a herança todo mundo quer, mas tem princípios para essa herança. Se tornar filho de Deus, ser feito filhos de Deus. Para ter herança, alguém tem direito à herança se não tiver um lugar aonde aquele que é dono da herança dê. Então o dono da herança aqui diz que
para ser filho, precisa crer, acreditar, confessar. É isso que o dono da herança fala. E nós precisamos seguir nesse caminho. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nos convertemos, nos rendemos ao senhorio de Cristo. É por isso que nós vemos a igreja, toda igreja evangélica que você visitar, toda igreja evangélica que você frequentar, você vai ver, todo culto tem um apelo. Isso não é algo que a igreja criou, é bíblico. A palavra, ela dá oportunidade a todos aqueles que adentram pela porta serem feitos filhos de Deus. Então, quando você estiver em um lugar que falar, você quer aceitar Jesus, se você quiser ser feito filho de Deus, para ter direito a toda a herança de Deus, você tem que dizer, eu quero. Eu quero. Não precisa concordar com essa palavra. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Então tem processos e que a gente não pode simplesmente misturar tudo e achar que está tudo certo. Deus é um Deus de ordem, né? Não há uma outra forma da gente olhar a herança, porque a herança de Deus é nossa, é para os filhos. Em 1 Coríntios 3, 22, o apóstolo Paulo diz, olha, tudo é vosso, é tudo é vosso. Ele também vai dizer, vós de Cristo e Cristo de Deus. Agora pense comigo, vamos aqui começar a raciocinar. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que o culto é racional. E nós precisamos entender, né? Veja bem, se nós somos de Cristo, literalmente não há o que relativizar. Por quê? Cristo é de Deus, então não tem que relativizar. Ah, Cristo é de Deus. Literalmente, Cristo é de Deus. Se Cristo é de Deus, a frase que é tudo vosso também é real. Se você é de Deus, se Cristo é de Deus e você é de Deus, não tem que relativizar. Diga seu irmão aí, olha, é tudo seu. É tudo seu. O primeiro entendimento é tudo seu, tudo vosso. Nós vamos ver os processos, mas o entendimento é tudo seu, é tudo nosso. Amém? Vá tomando posse, que é tudo nosso. Nós precisamos entender que há um universo de bens, dádivas, que Deus nos disponibilizou. Em Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluias. Qualquer bênção que você puder imaginar da parte de Deus é sua herança. Louvado seja Deus. Qualquer uma, a bênção que você imaginar, que você lembrar, ela é sua herança, da parte do Senhor. Imagine e diga, essa bênção é para a minha vida. Aleluias. Essa bênção é para mim. É isso aqui que eu vou viver. É isso que Deus tem para mim. A gente precisa isso. Precisa ter esse entendimento. E isso não é herança futura não, viu? É para agora, é para já. Não é algo depois, não. Em 1 João 3:2 diz assim,
Amados, agora somos filhos de Deus. E João ainda diz assim: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda tem mais coisa, tem coisa boa ainda. Tem coisa boa chegando. Ainda não é manifesto. Mas sabemos que agora nós somos filhos. E filho de Deus tem herança. Tem bênção para a sua vida. Então, estamos aqui na ministração, no dia, né? Esse dia da família, culto da família. E você vai tomando posse. Porque teu pai está te mostrando o que ele tem para a sua vida, né? Sabemos que agora somos filhos. Ai, que bênção, ainda tem a coisa boa para nós, viu? Nós não podemos relativizar a herança dos filhos somente para o futuro. Mas o que muitas vezes nós não tomamos conhecimento é de que essa falta de percepção, como eu já falei aqui para vocês, do que é nosso, nos impede de usufruir aquilo que está à nossa disposição. A falta de visão, de percepção, impede da gente desfrutar tudo que já está à nossa disposição. Olha, você veja como a palavra em Lucas 15, a partir do 23, todos conhecem, a maioria, né, deve conhecer essa parábola do filho pródigo. Olha, perceba que a Bíblia diz que o pai mandou matar o novilho, não foi um, o novilho. Então mandou matar, não sabemos quantos, mas sabemos que não foi um, foi o novilho cevado. Quando o filho havia ido embora e que voltou, essa parábola do filho pródigo, ele foi e voltou. Mas perceba que o mais velho reclamou. Eu estava aqui com o Senhor o tempo todo, e o Senhor nunca matou, deixou eu matar o novilho para que eu comesse com meus amigos. Eu o tempo todo nunca te deixei. Aí você veja o que é a percepção errada. O pai não precisava mandar ele matar o novilho ou um novilho, já que tudo ali era dele. Ele podia matar quantos novilhos ele quisesse, chamar os amigos, comemorar, desfrutar, porque aquilo que o pai tinha já era dele, entende? Aleluias. Já era dele. E ele estava reclamando porque o pai nunca tinha dado a ele um novilho para que ele pudesse comer com os amigos. Ele estava reclamando de um pouquinho, de tudo que ele já tinha direito. De tudo. Já era direito dele. Ele já tinha tudo aquilo que o pai tinha, era para ele. E muitas das vezes nós ficamos reclamando porque o Senhor ainda não realizou algo que você precisa, que você necessita, sim. Não é utopia, é necessidade, tudo bem. Mas se você pensar no que você já tem, você vai ver que o que você pede é muito pouco. Aleluias. É muito pouco. O que você já tem, você está pedindo muito pouco. Então espere, porque você já tem tudo. É tudo seu. E você fica esmurecido, triste, chateado, achando que não vai dar mais certo, que nada tem, que é um coitadinho. E o Senhor está te dizendo: olha, quanta coisa você já tem. Está reclamando de quê? Ah, mas filha reclamou mesmo, né? Um texto assim, também um outro texto que me chama a atenção,
em Mateus 15, 22, quando Jesus é abordado por uma mulher cananeia. Você percebe que a Bíblia, ela diz que essa mulher chega desesperada diante do Senhor. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela vem pedir a Jesus que liberte sua filha. E aí, Jesus fala para ela: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava ali falando algo que Paulo explica aos romanos, dizendo que a salvação primeiro é dos judeus e depois dos gentios. E ali ela estava pedindo ao Senhor que libertasse a sua filha. Jesus diz para ela: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus está dizendo para a mulher: o fato de você estar aqui, transitar por aqui, não te dá direito a desfrutar do que é para os filhos. Precisamos prestar atenção. Mas a mulher diz algo que convence o Senhor. Ela diz: é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que a mulher estava dizendo? E que convenceu a Jesus, e que Jesus ficou maravilhado com a fé daquela mulher. Ela disse: eu não estou tentando usurpar o lugar dos filhos, mas convenhamos cá entre nós, os filhos não estão aproveitando toda a comida que o Senhor está dando para eles. Eles não estão aproveitando, eles estão desperdiçando, eles estão deixando cair. O Senhor está dando e eles não estão aproveitando. E o que eu quero? Só a migalha que caía aí no chão. Eu não quero o que é deles. Eu quero a migalha. Aquela mulher acreditava. Ela acreditou que qualquer coisa das mãos do Senhor tem uma transformação, tem poder e faz efeito na vida daqueles, ainda que estejam endemoniados, ainda que estejam perturbados, ainda que não estejam entendendo nada. Qualquer ação de Deus é poderosa. Entendam junto comigo. Se aquela migalha, olhe que a filha daquela mulher estava terrivelmente endemoniada. Ela não estava com um diabinho procurando, não era malcriação, não era rebeldia, ela estava terrivelmente endemoniada. E a migalha, as migalhas que os filhos desperdiçaram, que caíram no chão, curou e libertou a filha daquela mulher endemoniada. Agora eu te pergunto, imagine o que tem na mesa para você. Oh, glórias, aleluias, glória ao Senhor. Imagine o que o Senhor tem, o que está à mesa para mim e para você. Aleluias. Se a migalha curou e libertou. Aleluias. E o Senhor trouxe, colocou na mesa. Teve o desperdício, mas imagine o que está lá. É poderoso demais, irmãos. É muito poder. Nós precisamos alcançar, sabe? Precisamos entender que o Senhor, Ele tem muito nos dado. É muita bênção. E a gente fica nessa criancice. Aleluias. Vamos, amadurecer.
Aleluias. Vamos acessar aquilo que nos pertence. Há uma herança à nossa disposição. E nós podemos viver, desfrutar dessa herança. A pergunta é: como acessar essa herança? Primeiro passo. A palavra de Deus diz: pela graça sois, mediante a... Sem fé é impossível agradar a... Primeiro passo é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí aqui nós vamos estar percebendo, só a fé dá direito à herança? Não. Não dá. E nós vamos ver na palavra, 2 Pedro 1, de 5 a 7. Bote aí, meu filho, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler de 5 a 7. A palavra do Senhor fala: acrescentai à vossa fé a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Não, eu falei para você, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Ok? 2 Pedro 1, de 5 a 7. Isso. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé o quê? A virtude. E a virtude, vamos lá. E a ciência, e a temperança, e a paciência, vamos lá, e a piedade, e a fraternidade. Então não é só a fé. Para que a gente alcance a herança, não é só a fé. A fé é importantíssima, mas nós vemos as virtudes, as ações, nós precisamos entender isso. Em Hebreus 6,12, a Bíblia fala que nós devemos nos tornarmos imitadores daquele que pela fé e paciência herdam as promessas. Imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então tem um caminho. A palavra de Deus nos dá um caminho para herdarmos as promessas, as heranças do Senhor. E Ele diz: imite. Imite porque você vai se dar bem. Imite porque o caminho é esse. Como se herda as promessas de Deus? Então, pela fé, pela paciência, uns dizem perseverança, né? E ali, domínio próprio, que é a mesma coisa da moderação. E aí a gente vai vendo esse caminho. Tem a fé, mas também tem esse pacote todo aí. Tem muita coisa, né? Algumas coisas a mais que a fé. Mas precisamos também ter maturidade. Tem a fé, mas sem maturidade. Como que nós vamos conseguir administrar a herança do Senhor nas nossas vidas? Precisamos ter maturidade para acessar a herança completa. Em Efésios 4:3, bote aí, Efésios 4:3. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a unidade do corpo de Cristo. Entende? Está vendo os processos? Quantos aqui querem herdar a herança? Herdar não, viver, desfrutar. Olha o caminho. O caminho está sendo dado na palavra. Em 1 Pedro 2:2, diz que a gente precisa desejar genuinamente o leite espiritual. No início, nós começamos como criança, tomando leite. Tranquilo, tá tudo certo. Começou, chegou aqui, chegou agora, tem pouco tempo. É o leitinho. Pergunte tudo.
Tudo que tiver dúvida, pergunte, queira saber, venha para a EBD, estude a Bíblia, sabe? Queira conhecer, queira verdadeiramente se envolver com a palavra, pergunte. Se seu líder, se a pessoa não souber responder, eu tenho certeza que vai buscar a resposta na palavra para você. Então nós precisamos desejar, né? Por quê? Desejar esse leite, porque o que espera é que a gente cresça. Não fique só no leitinho. Que a gente cresça. É essa a expectativa. E Paulo diz: quando eu era menino, agia como menino, comia como menino, mas logo cheguei a ser homem, deixei as coisas de... Precisa ver essas meninices que só atrapalha. A Bíblia fala desses estágios de crescimento, né? Como nós estamos aqui vendo. Então, espera-se que à medida que se cresça, amadureça também. Alguns comportamentos sejam deixados. Entende? A maturidade, o crescimento, é para que seja deixado algumas atitudes, comportamentos, para que haja transformação, entendimento, uma visão limpa, para que você possa ir desfrutando a cada passo que você se apresenta dentro do seu crescimento, daquilo que você deseja, aquilo que você apresenta com perseverança, realmente diante do Senhor, Deus vai te liberando, você vai vivendo. É por isso que na igreja e os filhos de Deus, todos não têm tudo igual, porque cada um vai galgando de uma forma, uns menos, outros mais, outros com maior conhecimento, e vai ali aplicando, porque quem libera é o Senhor, não é a igreja. Então tem que estar dentro dos princípios e buscando a maturidade do Senhor, porque sem maturidade nós podemos botar tudo a perder. O problema é esse. Não é uma prova de fogo. Ah, se você não conseguir, você não vai ter. Não é isso. É para que a gente não bote a perder coisas preciosas, coisas grandes, para que a gente não bote a perder. Quando a gente olha para a parábola, como já foi dito aqui, do filho pródigo, a gente vê que aquele rapaz, ele pediu ao pai: me dê minha parte de tudo que eu tenho, não foi? Me dê. O pai deu tudo a ele que ele tinha. Ele saiu da presença do pai. Ele deixou o pai, porque ele já tinha recebido aquilo que para ele era suficiente. E ele abandonou o pai. Ele deu as costas ao pai. Aleluia. Esse é o grande perigo. Dar as costas ao pai. Sabe? Deixar o pai. Porque acha que já tem um entendimento que pode caminhar sem o pai. A presença do pai é fundamental. É fundamental. E o pai deu a herança. E ele perdeu tudo. E ele perdeu tudo. Foi para uma vida de miséria, comendo bolota de porco. Às vezes, a gente vive o que Deus não tem para nós. E desprezamos o que Ele tem para as nossas vidas. Fora do Senhor, não temos nada de melhor do que Ele tem para nossas vidas. E nós precisamos ter essa maturidade. Nós sabemos que a maturidade requer tempo. Sabemos também que só o tempo não resolve. Ah, eu tenho não sei quanto tempo, não resolve também. A maturidade requer tempo, mas só o tempo não resolve. Mas o tempo é importante também. Em Marcos 4, de 26 a 29,
A palavra de Deus fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que planta uma semente, ela brota sem ele saber. Aí Jesus diz: primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio, mas só vai colher quando estiver maduro. É o tempo. Aqui é o tempo. Esperar no Senhor, o tempo. Tem o processo do plantio e tem as etapas. Tudo isso a gente precisa entender. As coisas não acontecem do dia para a noite. E nem a nossa maturidade também. Não é assim. Sabe? E a gente precisa caminhar nesse processo para ficar bem, ficar de boa, com uma boa cabeça, emoções tranquilas, sem conflitos, sem guerra, sem, sabe, nada que venha te paralisar. De boa, caminhando. Ah, que a senhora não sabe da minha necessidade, e você sabe da minha? Não sabe também. Eu não sei da sua, nem você sabe da minha. Mas todos nós temos necessidade. Mas aqui a palavra está nos orientando para que a gente saiba esperar o tempo de Deus. Porque há um tempo. Sabemos que só o tempo não garante tudo. Sabe por quê? Nós vamos ver na palavra que o tempo não é garantia. Ele pode ensinar a quem quer, ensinar a quem tem interesse, transformar a quem está disposto. Mas quem não tiver, pode levar o tempo que for. Vamos ver na palavra. Coloca aí, meu filho. Hebreus 5. Nós vamos ler do 11 ao 14, para você ver que o tempo, para quem não quer, para quem não aproveita, para quem não deseja, para quem não desfruta, é tempo desperdiçado. Olha aqui, Hebreus 5, do 11 ao 14. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Vamos lá. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais do leite, e não de sólido mantimento. Porque, eu falei até 14 isso, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Porque menino, vamos para o 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Aleluias. Para discernir. Você já era para ser mestre. Você já era para estar, sabe, atuando na presença do Senhor, ensinando aos meninos e está aqui dando trabalho de novo. Não entendeu nada. Vai voltar para o leite depois de tanto tempo. Vai voltar para o leite. Tem que ficar ali o tempo todo, falando, chamando. Vai para gabinete e volta. Que é isso? Vamos crescer. Vamos desenvolver. Deixar de dar trabalho e ajudar no reino de Deus. Desenvolver, ter maturidade. Esperava que o tempo tivesse acrescentado algo, né? Mas, nesse blá blá blá, Senhor. Então, há maturidade, mas só o tempo não garante a maturidade. Só o tempo não garante. Amados,
A perspectiva da visão familiar, voltando agora, é um culto da família, falar um pouco sobre a família. A perspectiva da visão familiar mudou demais. Mudou demais. Antigamente, a mulher tinha muitos filhos, sabe? Para que eles ajudassem dentro de casa. Fosse na agricultura, fosse no lar. Os irmãos, um tomava conta do outro, com grande responsabilidade. Eu lembro que lá em casa, nós somos seis filhos. Minha mãe teve 6 filhos, um homem e 5 mulheres. Eu, a caçula, aprontava. Antes de meu pai chegar, se a minha irmã ficasse sabendo, eu tomava logo o couro dela. Ó, caía na porrada com ela. Ela já me cacetava. Cleusa, antes de meu pai chegar. Quando meu pai chegava, outra porrada. Era assim, 2. E não tinha psicólogo, negócio de estar visitando ninguém, não. O couro comia lá dentro de casa. E ai meu pai, o quê? E assim, outro dia eu tomando a porrada, o chinelo bateu, quebrou a fivela da menina que eu tinha tomado emprestado. Rapaz, eu disse, o senhor quebrou a fiveladinha, vai apanhar, que eu não quero que você tome nada emprestado. Mais porrada. Oh, meu Deus, para que eu fui dizer? Ainda apanhei pela fivela, rapaz, que eu tinha tomado emprestado. E aí era assim. Mas os irmãos, eles tinham a responsabilidade. Na casa que tinha pouca comida, os irmãos mais velhos deixavam os mais novos comerem. Na casa que precisava, que tinha pouca comida. Era assim. Os irmãos tinham aquele compromisso, aquela responsabilidade. E assim, a mãe ia tendo filho, e o filho maior cuidava do menor, e ia assumindo, chegando ao ponto da mãe não ter mais aquela preocupação, porque o filho já assumiu o outro, já estava todo mundo ali, cada um sabendo das suas responsabilidades, dos seus compromissos. Eu lembro que eu ia para a banca, na volta, antes de ir para a escola, no intervalo entre a banca e a escola, eu tinha que varrer a casa. Varrer a casa antes da banca, ou antes da escola. Ia para a banca, depois ia varrer a casa. Entende? E era assim. As coisas eram assim. Minha mãe só lavava a roupa do meu pai e do meu irmão. As mulheres ficassem o cesto cheio. Problema, arranje tempo e lave sua roupa. Amando a mãe, amando o pai, apaixonados. Coisa boa, quanta coisa boa nós vivemos com nossos pais. Vivia tudo de novo, tomava as porradas todas de novo. Toda, não ligava não me importo com isso. Você entende? Era assim, roupa, era só uma vez por ano. Não tinha negócio de toda hora roupa, roupinha para uma festa aqui ou uma festa ali. Como eu gostava, sempre gostei de ter minhas roupas, meu pai, o carro dele guardava lá na Tosta, lembra? No Bonfim. E eu ia para a Tosta, eu chegava da escola, estudava de manhã, pegava meu baldinho, depois eu já deixei o balde lá, e aí eu ia lavar o carro, meu irmão. Eu lavava o carro de meu pai, que ele lavava todos os dias e eu ganhava meu dinheirinho. Quando o dinheiro não dava para comprar o pano, para pagar a costureira, sabe o que era que eu fazia? Ia tirar cravo da bochecha do rosto de meu pai, era cheio, eu me lavava, cobrava caro. O dinheiro que faltasse para inteirar, eu cobrava. Pegava um papel branco, fosse guardanapo, fosse que fosse, aí ia tirando e botando aqui. Depois a gente contava e ele me pagava. Era assim, e tudo ótimo, você entende? Tudo ótimo. Hoje eu sou uma mulher que sei fazer tudo. Sei administrar minha casa, sei fazer minhas coisas todas. Eu sei cozinhar, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei fazer tudo dentro de uma casa. Entende?
porque são esses princípios. E hoje as coisas estão mudadas. Olha só, a palavra do Senhor diz que os nossos filhos, eles são flechas nas mãos do Senhor. Ele diz que nós somos flechas e que devemos encher a nossa aljava. Para quê? Para não ser envergonhado. Nós não seremos envergonhados. Aquele que tiver a aljava cheia não será envergonhado. E você vê que hoje em dia ninguém quer filho. Olhe, não será envergonhado quando o inimigo bater a sua porta. Eu tenho mais história. Olha só. Muita história. Preste atenção. Não será envergonhado quando o inimigo bater a sua porta. Aquele que tem aljava cheia de flechas, que são os filhos, herança do Senhor. Quando o inimigo bater em sua porta, não será envergonhado. Meu pai tinha um vizinho, a gente tinha um vizinho, que esse vizinho gostava de problema. Meu pai chegava do trabalho, de vez em quando tinha uma ocorrência que esse vizinho procurava conversa. E aí, quando meu pai ia na porta, que antigamente era assim, batia na porta para tirar sugesta, ninguém era crente, viu? Ninguém era crente. Mas agora, graças a Deus, não precisa mais disso. Aí batia na porta do vizinho. Oxente, você acha que meu pai ia só? Eram 5 mulheres, mas parecia filhos, não parecia filha, todo mundo lá. Vai fazer o quê com meu pai? Não venha não. E quando o vizinho procurava tirar onda, a gente cacetava ele também. Era bem assim. Era. Não será envergonhado quando o inimigo bater a porta. Porque proteção, sabe? Os filhos era gerado para isso, para proteger, para guardar a família, para guardar os pais, para ter cuidado com os pais, para proteger os seus pais, para estar ali defendendo os seus pais. Hoje, infelizmente, os filhos, muitos filhos não se importa como os pais estão, não se importa em guardar, em proteger os seus pais, sabe? Pelo contrário, traz tristeza para o coração dos pais, não tem essa preocupação. Mas antigamente não, a gente tomava porrada, mas amava, estava ali. Qualquer coisa que acontecesse com eles era motivo da gente estar perto, estar ali, sempre concordando com eles, junto com eles, querendo que eles se vivessem o melhor. Eu lembro da minha mãe, já velhinha, já doente, mas a gente não deixava ela por nada. Quando alugava uma casa, o melhor quarto era dela. Quando não podia andar direito, levava uma cadeira. Eu botava ela no rio e ficava na cadeira. Aí, mãe, ela sorria. É assim, é o amor. É o amor que Deus quer na família. A herança, o amor para receber a herança de Deus. Princípios, cuidado. É isso que a família está precisando. Não é cada um querer viver por si, do seu jeito, da sua maneira. Deus tem valores e esses valores permanecem. Por isso nós vimos que pessoas de antigamente, e olha que o que eu te contei não é tão de antigamente assim também não, mas tudo bem, tem demais antigamente, que você vê a maneira de ver os anciões, as pessoas mais velhas, o comportamento, a forma de agir. Por quê? Por causa desses princípios, esses valores que não se perderam. Mas hoje a atualidade está mostrando as coisas diferentes. E infelizmente, nós filhos, com a herança poderosa dessa, com tudo que o Senhor tem para nós, estamos vacilando. E nesta manhã, o Senhor nos chama para percebermos o nosso lugar. Nos chama para que a gente observe que estamos perdendo tempo. Já era para termos desfrutado, usufruído muitas coisas dessa herança que já é nossa, das promessas, das bênçãos e das vitórias. E eu finalizo essa palavra dizendo assim: nós pais, agora é para nós,
temos atrapalhado o processo de Deus na vida dos nossos filhos. Deus tem me ministrado. Temos atrapalhado. Eles são herança. Vamos deixar os nossos filhos viverem pela fé, terem o que plantam. Vamos deixar os nossos filhos se desenvolverem. Aquilo que ele tem é aquilo que ele vai viver. É daquilo que ele vai viver. Deixar ter a fé deles. Também conduzir os nossos filhos a esperar o tempo de Deus. Esperar esse tempo. O tempo de Deus para cada etapa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a esperar. Esperar em Deus, sabe? Para eles alcançarem a maturidade e desfrutarem mais rápido da herança que Deus deu para eles e para nós também. Amém? É até aqui que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar. Aleluias. Glória a Deus, fique de pé, vamos orar.